Namastê, piscianos de Sol e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente fazer a sua mandala astrológica de 2021. Eu tenho aqui os arcanos maiores separados, os menores, que eu vou deixar aqui reservados para o fim do vídeo. Eu vou tirar uma carta de conselho dos menores, vou montar a mandala com os maiores somente e não vou explicar sobre cada casa, como eu fiz nos vídeos das mandalas do ano passado. Uma tentativa de trazer só a informação que interessa, porque se eu for ficar explicando de onde que eu estou tirando as relações entre as coisas, o vídeo vai ficar imenso, tá? Então vamos lá, eu vou montar, vou mostrar para vocês as cartas. Vou dar um panorama muito rápido das energias de 21, para vocês entenderem qual é a leitura que eu vou fazer. E é isso, tá? Diabo, morte, imperador, amantes, eremita, força, sol, justiça, papa, temperança, imperatriz e julgamento. Bom, 21 é um ano regido pela Vênus, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. A regência da Vênus, ela começa em março, no ano novo astrológico. Então, agora, janeiro, fevereiro e início de março, a gente ainda tem a regência do Sol. Assuntos da Vênus, dinheiro e relacionamentos. São assuntos que as pessoas se interessam, são os problemas da humanidade. Assunto de consulta é o que as pessoas perguntam. Por ser um ano da Vênus, significa que vai haver sempre facilidade com relação a dinheiro e relacionamentos? Não. As pessoas elas vão estar preocupadas com esses assuntos? Sim. Elas podem ser felizes financeiramente, felizes nas suas vidas afetivas? Sim. Agora, ao mesmo tempo, elas vão ter que olhar para as questões que incomodam. E tem muita coisa que incomoda nesses assuntos. Então, são assuntos que as pessoas vão olhar, elas vão buscar por satisfação, e que bom que seja assim. Só que essa satisfação ela não vai vir de graça, vamos dizer assim, tá? E além dessa regência da Vênus, a gente tem movimentações importantes durante o ano todo em Aquário, que vão dar o tom do ano. A gente já tem Júpiter e Saturno em Aquário, entrarem em Aquário no dia 21 de dezembro. A gente tem, agora já em janeiro, quadratura de Saturno com Urano, ambos regentes de Aquário. Essa quadratura ela vai continuar. Ela vai acontecer outras vezes durante o ano, vai ser marcante. O que significa isso? Um embate entre tradição e ruptura. Aquilo que a gente quer conservar e aquilo que a gente vai precisar romper. E muitas vezes isso vivenciado em áreas delicadas. E as pessoas
com dúvida acerca de a qual energia responder, atender. Se eu tivesse que definir 2021 com poucas palavras, né, eu diria quebra de paradigmas, sair da caixinha. Quais paradigmas? Todos, tudo aquilo que não funcionar. Sair de quais caixinhas? Todas aquelas que não funcionarem. A abertura para o novo e o verdadeiramente novo, tá? Agora, isso vindo com uma certa dose de responsabilidade e isso vindo num ano em que a gente vai precisar encontrar respostas para questões que ficaram no ar ano passado, tá? A gente vai ter também uma lunação agora em fevereiro, toda em aquário praticamente. Então, os temas aquarianos, eles vão ser vivenciados de um jeito muito presente em 21, né? Agora, começando a leitura da sua mandala, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz para os outros signos, falando das casas 1 e 12, início e fim, diabo e julgamento. Vocês vão, em 21, ter a oportunidade de dar um salto quântico. Um salto quântico encarnacional, inclusive. Um salto quântico que sua alma vem esperando há muito tempo. Agora, para dar esse salto quântico, vocês vão precisar se desafiar e desafiar os seus aspectos de sombra. Os aspectos de sombra, eles vão estar claros, nítidos, transparentes para quem quiser ver. Porque quem quiser se iludir vai ficar no mundo fantástico de Bob e de lá não vai sair. Agora, a oportunidade para enxergar o que está acontecendo de auto-boicote, nossa, excelente. Vocês vão poder desenvolver uma capacidade extrema de enxergar aquilo que não está funcionando nas suas vidas, no seu interior e no cotidiano. O cotidiano, aliás, ele vai ser um espaço legal para exercitar as suas capacidades. Mostrar para vocês mesmos que vocês são capazes de N coisas, mas dentro das atividades cotidianas, dentro dos hábitos. Não digo nenhum reforço de novos hábitos, não, mas encontrar hábitos que preencham vocês de poder pessoal. Sabe alguma coisa que você faz assim que reforça a sua autoestima? Você, por exemplo, fazer um exercício, vou pegar um exemplo aqui bobo, só para vocês entenderem. Você fazer um exercício diário de se olhar no espelho, se olhar nos olhos e falar coisas positivas a seu respeito, coisas que contribuem, né? Esse exercício como um exercício que vai empoderar. Vocês vão muito atrás do empoderamento dentro do seu cotidiano. E é legal isso para vocês verem que vocês são capazes de muita coisa. E isso acontecendo dentro de uma temática que é mais valorizada pelo seu oposto complementar virgem, tá? O seu oposto complementar, que para aqueles que são ascendente peixes, né, está na sua casa 7, seu oposto complementar vai ter muito a ensinar. Aqueles que tiverem o sol, né, vão precisar olhar nas suas cartas natais onde é que está virgem no mapa, tá?
porque aquela área ali que está em Virgem, ela vai contribuir para esse empoderamento. Um lugar, já que eu estou falando de casa 7, um lugar em que vocês vão poder vivenciar esse esclarecimento, essa iluminação, relacionamentos íntimos, qualquer tipo de compromisso que vocês tenham com alguém, né? As pessoas que são seus compromissos vão ser figuras-chave para que vocês consigam perceber o que tem de auto-boicote, o que vocês estão fazendo que é insistência em algo que não está dando certo e que não está conseguindo abandonar. Quando foi ou onde foi que vocês passaram a se enxergar como pouco, se enxergar menos. 21 vai servir para vocês criarem novas estruturas para si. E novas estruturas em várias áreas da vida sendo impactadas. Áreas de maior imobilidade, vamos chamar assim, de mais conservadorismo, né? Porque esse conservadorismo, ele vai ser uma estratégia de sobrevivência, né? Vocês não vão estar muito interessados em novos temas, novas coisas para aprender, por exemplo. Vocês vão estar mais interessados em fazer aquilo que já se sabe. Lógico que eu estou fazendo uma leitura geral e não tem como eu desqualificar os saberes, até por conta de pessoas que talvez usem os seus saberes profissionalmente, por exemplo, os professores, né? E qualquer outra profissão que a pessoa esteja em constante renovação, em constante estudo, só que vocês vão confrontar o estudo. Ele não vai ser só aquela coisa aqui, ó, para ficar alimentando o intelecto. Vocês vão querer ver a praticidade daquilo. Vocês vão querer ver qual é o sentido daquilo que se trava contato com a vida prática cotidiana. O cotidiano, ele vai mexer muito com vocês. Vocês vão investir muito no cotidiano. O cotidiano, ele tem que estar organizado de uma certa maneira e ele tem que fazer um sentido. Ele tem que dizer alguma coisa. Ele não pode ser vazio de sentido. Uma outra área de imobilidade, né? Os relacionamentos no geral. Especialmente as amizades, mas os relacionamentos no geral. Vocês não vão estar abertos para conhecer novas pessoas. Vocês vão estar muito seletivos. Se vocês fizerem novas amizades, novos contatos, enfim, isso vai ser feito assim de uma maneira selecionadíssima. Vocês vão querer contato com as pessoas com quem já tem intimidade. E se não tem intimidade, pelo menos que conhecem, né, que tem algo que já sabe que compartilha. Vocês vão querer reforçar, reafirmar aquelas relações que já existem, ao invés de sair em busca, né, de novas pessoas. Então, esses dois lugares, né, o saber, e a gente pode colocar também aí um pouco o movimento mesmo, e essa reserva, vocês vão estar muito introspectivos, que é uma característica do pisciano, né? Vocês vão estar muito introspectivos e
independente do que acontece do lado de fora, vocês vão dar sim preferência a uma vida mais interiorizada, uma vida com aquelas pessoas que já estão próximas, já são próximas e que fazem sentido, aquelas pessoas nas quais vocês podem confiar e a partir daí fazerem os ajustes necessários, né? Vocês vão precisar, no que diz respeito a dinheiro, ter uma consciência muito forte do que vocês querem alcançar com os recursos que vocês têm. Antes de pensar em qualquer coisa, se precisa de uma atividade extra em 21, se quer uma promoção, se quer tentar um concurso, antes de pensar no como vai acontecer, como executar o plano, vocês vão precisar estar atentos a o que se alcança com os seus recursos. O que você consegue hoje com os recursos que você tem. E se perguntar, né, se você está disposto a fazer mudanças nesse sentido, já que tem um certo conservadorismo para vocês. Tem uma certa relutância, sim, uma resistência para olhar o novo. E essa resistência, inclusive, pode ser interpretada, evidentemente, como um aspecto de sombra, né? Ao mesmo tempo, vocês têm uma condição muito grande de mudar o seu patamar financeiro. Não estou dizendo que todo mundo vai ficar trilhardário, mas tem sim condição de transformar a sua situação atual e você viver um estilo de vida que você entenda que seja mais justo, que faça mais sentido para você, tá? Sim, tem uma associação com conforto, tem, mas é uma sensação de agradar, né? Já que tem a questão de autoestima, de salto quântico, de possibilidade de ver aspectos de sombra, vocês vão estar inclinados também a fazer perguntas interessantes a respeito do dinheiro. O que a respeito do dinheiro que eu não estou conseguindo ver, que se eu conseguisse, eu teria uma vida mais próxima daquilo que eu almejo, né? É uma pergunta interessante para vocês se fazerem durante o ano todo. Aqueles que estiverem com alguma questão de justiça envolvendo causas trabalhistas, algum processo que já esteja tramitando, um divórcio, né? Qualquer questão que esteja em âmbito de justiça que possa trazer, né, uma entrada, né, de dinheiro, né, vai estar favorecida. Agora é importante que vocês entendam o seguinte: vai estar favorecida, mas não significa que todo pisciano vai ganhar. Por quê? Porque vai acontecer aquilo que é o mais justo para todos os envolvidos, não só para o pisciano, tá? Se for necessário o pisciano perder a causa para ele entender o que ele faz com os próprios recursos, etc, etc, vai acabar acontecendo, tá? Não que é castigo, não é isso. Vocês vão conseguir projetar o estilo de vida que vocês desejam e isso vai impactar também carreira, vai impactar propósito, vai impactar projeção social e tudo mais. Vocês vão estar bem antenados com isso, né? E lembrem-se disso, que vocês vão estar muito antenados em 21 com o seu próprio propósito. Quem não encontrou, vai encontrar. E essa questão do propósito para vocês, ela passa, sim, pela espiritualidade.
ela passa pelo contato com algo maior, com algo além. Vocês vão conseguir perceber um direcionamento desse algo além. E a partir daí criar uma realidade que seja mais desejável. O pisciano que ainda não conseguiu entender qual é a relação daquilo que ele faz, aquilo que ele ganha a vida, né? Aquilo que ele faz com a espiritualidade, vai fazer. Vocês vão ter abertura para fazer escolhas mais interessantes e escolhas que vão levar vocês para um patamar de vida melhor. Quando eu falo patamar de vida melhor, não é só dinheiro, é qualidade de vida. Vocês vão perseguir, sim, qualidade de vida, tá? E essa busca, ela vai passar pelo propósito, ela vai passar pelo espiritual, ela vai passar por essa autoanálise que vocês vão poder fazer e o entendimento de que isso tudo está acontecendo com uma orientação, com uma guiança espiritual, tá? Tem como vocês perceberem isso. Aqueles de vocês que quiserem provocar mudanças na vida ligadas a alguma temática espiritual, fazer uma transição de carreira para atuar em algo que entenda que é mais espiritual. Eu não digo literalmente trabalhar com a espiritualidade, pode ser literal, pode, mas fazer algo que entenda que tenha um sentido espiritual maior, né? Isso está favorecido. E também as mudanças de ambiente, as mudanças de casa, de cidade, de estado, até mesmo de país, que vocês entendam que sejam orientadas por um algo maior, isso também vai estar favorecido, tá? Tem pintado muito essa coisa de mudança de casa, mudança de cidade, para muitos signos. E para vocês não foi diferente. Só que para vocês tem uma pegada de estilo de vida, tem uma pegada de propósito e tem uma pegada de espiritualidade. Tem um sentido maior na mudança. É como se vocês estivessem sendo conduzidos exatamente para os lugares em que tem que estar. Ao mesmo tempo, super conservadores com relação a questões de propriedade e casa, e o que vai fazer, se compra, se vende, se aluga, muito conservadores. Então tem um desejo de mudar e tem uma necessidade de equilibrar esse desejo de mudança com um desejo de ter segurança material. A questão de segurança material vai pegar muito para vocês. Não porque vai estar ruim, entendam, mas porque vai atrair a sua atenção, vai chamar, é um foco, como se fosse algo brilhante que vocês não conseguem tirar os olhos. Então, a parte do seu mapa em que Touro está presente vai ser uma parte relevante no ano, sem falar a própria Vênus, né? Mas a parte do seu mapa em que Touro está. Para aqueles que são ascendente Peixes, a parte em Touro está ligada à casa 3, mas dependendo do grau do seu ascendente, isso vai variar. Mas tem conexão com a casa 3. É exatamente onde está aqui, para mim, na mandala, tá? A questão de solidez, né?
de você ter aquilo que é garantido, né? De você, além de buscar por uma abertura, buscar por mudanças e propósito e salto quântico, tudo muito, né, bonito e tudo, mas tem também a necessidade de trazer respostas concretas para questões que até vêm sendo adiadas a nível de qualidade de vida e de posses, e do que se faz com o cotidiano, como é que se organiza e tudo. Alguns de vocês vão querer fazer uma transição de carreira, investir em alguma coisa, mudar, né, o andar da carruagem através de comércio, trabalhar com comércio, tá? E pode ser o trabalhar com comércio literalmente, ou pelo menos, né, usar os seus dons da comunicação, vender a própria imagem, tá? Por falar nisso, em vender a própria imagem, né, aqueles que vivem da própria imagem, claro, uma forma ou de outra todo mundo vive da própria imagem, mas tem pessoas que isso é mais presente. Aqueles que vivem da própria imagem vão precisar particularmente estar atentos aos aspectos de luz e sombra, para ter uma dimensão exata do que projeta para os outros, o que é que os olhos dos outros enxergam, tá? O comércio, como eu tô falando, a troca, né, a abertura para troca e coisa e tal, ela pode acontecer, né, esse comércio pode acontecer junto com a questão da espiritualidade, fazer o comércio de algo espiritual, sim, desde que tenha um encaixe para vocês. Para muitas pessoas, né, espiritualidade e comércio são antagônicos. Só que vocês vão ter a chance de enxergar de um jeito diferente. É uma proposta, por exemplo, diferente para vocês. Para o ano, um entendimento, um encaixe que eu acho que não aconteceria com tanta facilidade em outro ano, tá? E é engraçado porque tem essa abertura para se comunicar e trocar, mas ao mesmo tempo vocês vão estar um tanto ostras, né? Porque vocês vão entender que tem níveis de comunicação e vocês vão estar excelentes comunicadores dentro do âmbito dos seus negócios, seu trabalho, a sua carreira, enfim, sua empresa, né? Então, com as hierarquias do seu trabalho, os colegas, os clientes, vocês vão estar perfeitos comunicadores. Vocês vão conseguir construir as coisas um passinho após o outro, com a maior tranquilidade do mundo. Mas aí quando chega a hora de falar num nível mais sentimental, emocional, né, mais íntimo, né, dos amigos e dos parceiros ou parceiras e coisa e tal, aí já muda de figura, né? Vocês vão querer estar com as pessoas com quem vocês se sentem em casa, e para lidar com essas pessoas, muita sabedoria, muita paciência, porque vocês vão muitas vezes perceber que vocês têm um entendimento ou estão alcançando um entendimento mais avançado das coisas e o outro não está acompanhando,
o outro não percebe. Então, vai ter que ter uma certa paciência, porque para algumas pessoas, vocês vão projetar muito uma imagem do mestre, né? A gente vinha falando aqui no canal sobre a questão do ano da automestria, né, 2020, né? E 21, meus mentores pediram para chamar o 21 de ano da materialização. Alguns piscianos vão conseguir materializar esse lugar do mestre. Seja um mestre espiritual, seja um mestre porque você trabalha no magistério, enfim. Todas as nuances em torno da mestria, elas vão estar muito destacadas para vocês e elas vão precisar funcionar. Então, todas as lições de 2020, elas podem vir para 21 através desse papel do mestre. Esse papel do mestre, você pode, inclusive, exercer também, por exemplo, educando seus filhos, né? Não precisa ser só numa carreira, né? Educando também os filhos. Então, tem vários terrenos aí para isso acontecer, tá? Mas imaginem assim, é como se o pisciano ele tivesse com uma grande oportunidade, né, de se tornar um mestre Jedi e ser reconhecido por isso. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai estar afim de fama e de reconhecimento. Ele vai querer ver o que ser um mestre Jedi vai trazer para ele também na vida prática. O que ele vai conseguir fazer com as habilidades que ele tem, tá? O que ele vai fazer? Precisa ter resposta para isso, tá? Por mais espiritualizado que o pisciano seja, por mais abertura que ele tenha para a orientação dos mentores e coisa e tal, se o pisciano não vir qualquer tipo de mudança prática na vida, ele vai questionar muita coisa, ele vai botar em xeque. Júpiter vai fazer um passeiozinho por Peixes nesse ano. Aí ele vai retrogradar, voltar para Aquário para depois entrar em Peixes definitivamente, que ele entra em Peixes definitivamente no fim do ano, né? E essa jornada, né, no iniciozinho de Peixes, para vocês pode vir como um respiro, né? Particularmente porque aqueles que têm ascendente Peixes tem Aquário na casa 12. E a casa 12, né, ali povoada por Júpiter e Saturno, né? Muita coisa precisando ser vista nesses seus bastidores, né? No inconsciente, na relação com a espiritualidade, na relação com aquilo que está oculto. Então, se não houver algo claro, né? Porque Saturno e Júpiter, eles cobram um tanto de clareza, né? Você tem que mostrar de onde vêm as coisas. O Júpiter nem tanto, porque ele está mais conectado com a fé, né? E às vezes uma fé cega. Mas o Saturno, né, transitando pela sua casa 12, ele vai trazer algumas cobranças. Então não adianta o pisciano ele ter uma série de habilidades bonitas, ele ser um médium, né,
uma pessoa habilitada, né, para trabalhar com a espiritualidade, tudo, adianta o que esse monte de possibilidades, de características, se a vida do pisciano tá toda zoada, tá toda zoneada, né? Vocês mesmos vão se perguntar isso. Então, vocês não vão se deixar iludir por qualquer coisa, por qualquer canto da sereia. Vocês vão estar muito abertos para uma real orientação, um real suporte daqueles que te amparam, né? Mas é isso. Não vai adiantar ser uma pessoa mega espiritualizada se a sua vida prática não está funcionando. Isso em 21 para vocês vai ficar muito claro. A vida prática, ela vai ter que funcionar, ela vai ter que trazer respostas. Precisa haver um planejamento da sua rotina, do seu dinheiro, um planejamento do que se faz com... Como é que chama? Me fugiu a palavra. O que se faz com a popularidade que você tem? O que se faz com as capacidades que você foi desenvolvendo sozinho? Para cuidar do cotidiano, vocês vão estar com bastante energia. Não vai faltar energia para vocês. Energia não vai ser a questão. A questão é ver as coisas como elas devem ser vistas, ver algo, né? Ver uma coisa nua e crua, aceitar aquilo que não se pode mudar, a seu respeito mesmo, e usar todas as suas características para ousar ter uma nova visão e aí sim passar por um salto quântico. E é de fato para vocês um salto quântico encarnacional. 21 é claramente para vocês uma passagem. E é um rito de passagem, um rito iniciático. Pode ser um ano bom? Pode. Mas é um rito iniciático. Porque começa o pisciano de um jeito, termina o pisciano de outro jeito, e ele tem que fazer essa travessia. E fazer essa travessia da melhor forma possível, da forma mais honesta possível. Espiritualmente honesta, brutalmente honesta, tá? E tendo que lidar com paradoxos, a vontade de estar com alguém, a vontade de conversar, a vontade de compartilhar, de mostrar, a vontade de se guardar, de se preservar, de conservar alguma coisa que ache valiosa, conservar especialmente aquilo que tem conexão com as coisas da casa, da história, da ancestralidade. Então tem alguns paradoxos, algumas dualidades aqui para vocês enfrentarem. Isso não é muito caído de paraquedas, não é muito diferente, porque é algo que já acontece com vocês. Vocês são um signo dual, né? E a maneira que eu enxergo aqui melhor para lidar com essa dualidade é conseguir perceber que vocês são tanto sol quanto diabo. E o outro, né, especialmente aqueles mais íntimos, o outro ele vai ser um portal
ideal para vocês perceberem um monte de coisas a seu respeito. Não que vocês não possam perceber sozinhos, tá? Vocês já vão perceber sozinhos, mas é como se o outro ele acendesse um farol. O outro pode ser inclusive esse farol até, mas é como se ele acendesse esse farol e permitisse vocês enxergarem as coisas como verdadeiramente são. Então não tenham medo de ver aquilo que vocês acham que é feio a respeito de si mesmos, porque isso vai representar um salto evolutivo verdadeiro, tá? E um resgate de autoestima que vem há muito tempo já sendo massacrada, tá? Massacrada pelas circunstâncias? Sim, mas eu gosto muito de trazer a responsabilidade das pessoas nos meus jogos, né? Então não dá pra deixar de se responsabilizar, né? Vocês vão usar de muita responsabilidade no trato com as pessoas. Dificilmente vocês vão fazer algo com alguém que vocês não gostariam que fosse feito com vocês. Vocês vão ter esse cuidado, né? Vão observar esse cuidado, e isso é interessante. É um sinal de maturidade, é um sinal de mestria, é um sinal de estar pronto para relações mais sérias, de estar pronto para pessoas mais especiais, pessoas que são insubstituíveis na vida, tá? E além de tudo isso, essa grande oportunidade de construir uma vida diferente, né? E com outras bases, sim, com outras bases, mas antes de tudo, um sentido espiritual. Lembrem que não necessariamente todo pisciano vai fazer transição de carreira para trabalhar com espiritualidade, mas isso vai ser a realidade de alguns? Sim. Outras pessoas vão trabalhar com comércio, com a venda da própria imagem, ok. Agora significa que todo mundo só vai fazer isso? Não. Lembrem-se que tem uma condução espiritual para se encontrar aquele encaixe. Me achei aqui. Essa atividade aqui é o meu propósito, me encontrei. Aqui eu vou conseguir florescer, eu vou crescer, eu vou fazer a diferença, né? Vocês vão enxergar uma conexão profundamente espiritual com aquilo que vocês fazem, tá? E quem não enxerga isso, vai enxergar, e se for necessário, precisar mudar de estilo de vida, matar alguma coisa para encontrar algo que fale mais a sua verdade, vocês vão fazer. Vocês vão estar preocupados sim com a própria verdade, né? E preocupados com que os outros vejam essa verdade. Não que vocês queiram a validação do outro, não é isso não. Não tem aqui coisa de validação do outro. Vocês vão querer simplesmente que o outro saiba aquilo que vocês alcançaram. Eu vou pedir uma carta de conselho. Seis de copas para vocês. Seis de copas como carta de conselho, ele fala para mim muito desse conservadorismo. O seis de copas é aquela carta que eu falo que é a carta da nostalgia, de você se conectar com algo no passado, aquele tempo em que a vida era mais doce. E a partir daí,
uma ligação com algo que não volta, né? Que não tem como ser vivenciado novamente. Alguns de vocês podem tentar isso através de relacionamentos do passado, tá? Reviver relacionamentos do passado para reviver certas características suas. A bem da verdade, pode ser que você sinta falta da pessoa que você era naquela época, muito mais falta dessa pessoa do que necessariamente falta de alguém específico, tá? Então fiquem atentos com relação a isso. O 6 de copas, ele usado como ferramenta é o encontro com características suas que talvez venham da infância, né? Que talvez venham da criança interior, para conseguir encontrar essas respostas, esse caminho do meio, esse propósito, essa orientação espiritual, essa condução para um momento de resgate de autoestima e de capacidades e criação de um entendimento de que quando você tem algum tipo de controle daquilo que dentro de você é incontrolável, né, o aspecto sombra, você ganha, como se você ganhasse o jogo da vida. Você encontra verdadeiramente um lugar. E aí você não precisa mais querer reviver certas situações, querer estar com certas pessoas, querer estar num certo espaço. Você pode trazer para o presente aquelas características do passado que você gosta, mas sabendo que aquilo dali foi, que você não está fazendo um resgate vazio do passado. Você está vivendo o passado a partir da ótica da criança interior. E isso faz a caminhada ser mais leve, torna tudo mais viável, torna mais possível o salto quântico e o encontro com uma fé e o encontro com uma autoconfiança que há um certo tempo vem sendo abandonada. Então é um voltar para o passado para enxergar o presente de um jeito diferente. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço aos piscianos que ficaram até o final. Curtiu? Deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço para todos. Até o próximo vídeo. Feliz Ano Novo!